Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 e o primeiro exercício de concentração é em objetos como uma árvore, uma casa. E o que a gente precisa observar e tirar desta concentração é o que esse objeto representa para mim. É a essência individual desse objeto comigo. Individual, é muito importante essa palavra individual e essência, por essas palavras. Por quê? Porque cada um vai ter um sentimento com os objetos. Eu posso olhar para o mesmo objeto e sentir completamente diferente de uma outra pessoa. Posso sentir coisas semelhantes, mas posso também sentir coisas diferentes. E na nossa sociedade a gente está muito acostumado que aquele objeto significa tal coisa, aquele outro objeto significa tal coisa. Tira a história do objeto e a história da gente. Os anseios das nossas almas. Elimina tudo isso e o objeto vira um significado que pode ser bom, pode ser ruim e só. Ele não tem uma história, ele não tem um movimento, ele não tem um desenvolvimento como de verdade tem. Então isso seca a gente, isso atrapalha o nosso desenvolvimento, porque imagina se com um objeto a gente faz isso, imagina fazer com todos. A gente tira a comunicação com esses objetos, corta a conexão, ele vira uma coisa, um significado único. Isso é terrível. É terrível. Então esse exercício ele é muito importante para voltar essa conexão, porque tem que ser minha, do objeto e do Criador. Esse ambiente da criação, do desenvolvimento e não de parar tudo. O terceiro exercício também é uma pérola. Ele fala para a gente trabalhar resistência, para a gente ir onde as pessoas estão, ir, não precisa ser fisicamente, ir onde os caminhos vão e para a gente trabalhar as resistências, porque a resistência vai ceder. Ou seja, colocar o dedo na ferida. Muitas vezes ele fala para desviar a atenção da ferida, para focar no que quer acontecer, como vai acontecer, voltar para a abundância universal, outros sentimentos. O dia de hoje ele sugere que a gente deveria colocar o dedo na ferida, olhar para ela, conversar com ela, recebê-la, porque a resistência vai ceder. Então, em outros exercícios também, ele fala que a gente pode usar qualquer técnica que seja criada pelo homem, que seja criativa e que traga a gente para a luz. Então, a gente pode usar as sequências dele, usar as concentrações que ele ensina, não só dos dias desses exercícios de hoje, pode ler um texto dele e a gente também pode usar de outras pessoas. Eu amo particularmente o Ho Oponopono, então eu ajunto tudo isso, eu faço desenhos com sequências, eu coloco lá os meus problemas, eu trabalho a resistência o dia inteiro, todos os dias. Porque esses exercícios de concentração, eles ampliam a nossa visão. Mas a gente também, a nossa visão, para a gente, quando olhar para os nossos problemas, para as nossas resistências, a gente ter mais elementos para trabalhar com ela de forma inteligente e não de fazer a resistência, fortalecer a resistência, alimentar a resistência, dar atenção e foco para ela crescer e ficar maior que a gente. Então, é preciso fazer muitas outras coisas. Ele amplia a nossa capacidade de entendimento, ele expande as nossas consciências e a nossa inteligência corporal, física, espiritual, para a gente trabalhar a resistência. A resistência está
incluída nisso aí, porque muitas pessoas ensinam a fazer coisas lindas, maravilhosas e a querer coisas boas, mas esquece que a resistência está lá. E aí quando a resistência vem com força, se a gente deixa ela abandonada e ela vem cobrar a atenção dela, a gente cai. Então, para não cair, ou para cair de forma confortável, vamos dizer assim, a gente já vai tocando o dedo nas feridas, feridas, feridas todos os dias, para quando tiver que enfrentar coisas bem pesadas, a gente está capacitado para isso de uma forma delicada. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.